Jesus. Não viu barreiras pra me salvar. Ele me amou, me perdoou, vida eterna pra mim conquistou. Meu coração se entristece, não consigo acreditar. Lembro-me daquela cruz que por mim sofreu, meu Jesus.
a graça e a paz do Senhor esteja conosco nesta noite, com você que está nos assistindo e com cada um dos irmãos aqui presente na igreja. Vamos nos colocar de pé, vamos abrir a Bíblia no Salmos 134. Salmos de número 134. Salmo de número 134, todo ele, vamos ler, Salmo de número 134, vamos ler todos juntos, em uma só voz. Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe, Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos louvar o cântico. Aclame ao Senhor. Feche os seus olhos e leve seu pensamento a Deus. Vamos nessa noite clamar ao Senhor, o Deus que pode todas as coisas, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que cura. Somos dependentes desse Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, porque majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge
para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão, para te adorar e declarar teu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar teu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Pelo sol da manhã, nós agradecemos a Ti, ó Deus, das misericórdias sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós somos gratos, ó Deus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor
louvamos o Teu nome nesta noite, ó Pai. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para adorar e louvar o Teu nome, ó Deus. Que a Tua palavra nessa noite venha, ó Deus, transformar a nossa vida, ó Deus. Venha nos trazer uma palavra de ânimo, ó Deus. Uma palavra, ó Deus, que venha nos ensinar como servir ao Senhor. Nos abençoe, ó Deus. Continue a falar o nosso coração nesta noite, ó Deus. E nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, ó Pai, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Abramos a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Livro da lei, Deuteronômio, o capítulo de número 8. E leiamos de forma alternada do primeiro verso até o verso de número 8. A palavra de Deus nos diz, Velho Testamento, página 174. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Meus queridos, quando nós lemos todo o capítulo 8, é interessante então que Deuteronômio quer dizer repetição. Então Moisés, com Israel, está próximo da terra prometida. E agora então Moisés reúne o povo, e Moisés então ele faz alguns discursos ao povo. E é interessante que Moisés, ele bate em duas grandes teclas. Moisés, ele diz o seguinte, que o povo deveria recordar. Então, o povo não poderia esquecer de Deus. Na verdade, nós precisamos esquecer muitas coisas, que significa tirar da memória. Mas o povo de Israel, como nós, não
não podemos tirar da memória Deus. A segunda tecla que Moisés bateu é que Israel deveria lembrar. Lembrar tem o sentido de recordação. Recordar os feitos de Deus. Tem o sentido normal de lembrar. Eu preciso de lembrar algumas datas, algumas coisas importantíssimas para a minha vida. Ou fazer recordar. Então Moisés reúne o povo e diz: vocês não podem, não devem esquecer de Deus, mas ao mesmo tempo têm que lembrar de Deus. E a nossa vida também é esta. Nós não podemos tirar da memória Deus, mas também nós devemos lembrar de Deus diariamente, constantemente. É isto que Jeremias diz: quero trazer à memória a lembrança de Deus e não esquecer de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E é interessante que nestes 8 versos, Moisés, ele faz o povo recordar, lembrar que Israel dependia de Deus. Então Moisés está dizendo ao povo a importância do povo não esquecer e lembrar que era um povo que dependia de Deus. E nós, que somos ovelhas de Jesus. A ovelha é o animal que mais depende do seu pastor, para protegê-las à noite e durante o dia. Depende do pastor para guiá-las ao pasto, para levá-los às águas e assim por diante. Então Jesus diz que nós somos ovelhas dele. Somos dependentes de Deus. E Moisés agora diz ao povo o seguinte, que nós caminhamos 40 anos no deserto. E nós hoje também estamos caminhando como se fosse um grande deserto. Isolados e separados, com medo, lágrimas e desespero. Então agora Moisés diz ao povo o seguinte: não esqueça e lembre que nós somos um povo dependente de Deus. Porque Deus é aquele que dirige e aquele que conduz a nossa vida. Dependemos de Deus porque Ele é a nossa direção. Quando Israel saiu do Egito, Deus então dirigiu o seu povo durante o dia com uma nuvem, e o salmista diz que esta nuvem era como se fosse uma coberta entre o povo e Deus para a sombra no deserto. Era uma coberta. E à noite era luz e proteção. Em seguida, Deus leva Moisés ao Monte Sinai, onde então Deus dá ao povo a direção quanto leis, os 10 mandamentos, 4 com relação a Deus e 6 com relação ao homem. Então Deus está dando a dádiva de 10 mandamentos, para
para que o povo pudesse ser dirigidos a ele, a Deus e ao seu próximo. E em seguida, então, Deus também faz o povo o tabernáculo. Ensinando o povo se conduzir em direção a Deus e aquele que viria no futuro. Estabeleceu os sacerdotes, aqueles que representavam o povo diante do Senhor. Direção. E o texto que temos diz que Deus guiou Israel 40 anos no deserto, para ensiná-los, para discipliná-los, para humilhá-los, que eles dependiam de Deus. Então, irmãos, mais do que nunca hoje também, nós dependemos de Deus para dirigir, conduzir as nossas vidas. Deus da direção. Hoje nós temos o conforto do Salmos 23, a dependência de pastor. Nós temos as palavras de Jesus no Salmo, em João capítulo 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Direção. Mas Moisés agora faz o povo lembrar e não esquecer que o povo depende de Deus, porque Ele é o Deus da provisão. O texto diz o seguinte, que Deus o sustentou nestes 40 anos. Não envelheceu as vestes, nem a sandália nos pés. Provisão. Meus queridos, quando nós olhamos a palavra sustento, a palavra sustento, ela tem o sentido de segurar por baixo. Isto é, Deus é que nos sustenta de pé. O sustento, meus queridos, é porque Deus fez o povo de Israel resistir todos os inimigos. Sustento tem o sentido de conservar, de manter, de alimentar, amparar e impedir a ruína. Então Moisés está dizendo ao povo, nós dependemos de Deus, porque Ele nos dirige, mas porque Deus é o nosso sustento. É Deus que nos dá o sol, a chuva, é Deus que nos dá todos os meios e todos os recursos para a nossa sobrevivência. Deus sustentou Israel 430 anos no Egito. Deus sustentou o povo ao passar ao Mar Vermelho. Deus deu água ao povo, Deus deu maná ao povo. Então, Moisés quer que o povo fique consciente que o nosso sustento não depende do nosso esforço somente. Não depende apenas do nosso dinheiro que ganhamos. Mas Deus é que supre as nossas vidas. Por que que o maná, ele caía todos os dias, menos o sábado? Porque Deus queria ensinar o povo que todos os dias eles deveriam olhar para o céu
na dependência de Deus, que do céu viria o alimento daquele dia. E Jesus agora, no Novo Testamento, ele diz: Pai nosso que está nos céus, dá-nos o pão de cada dia. Aprendermos, irmãos, a depender que Deus é o Deus da provisão. É aquele que é capaz de pegar em suas mãos alguns peixes, alguns pães e multiplicar para mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sustento vem do trono, vem de Deus. Então Moisés quer que o povo lembre e não esqueça a dependência de Deus, porque Deus é que nos dirige. Dependemos de Deus porque Deus é que nos dá o sustento diário. O salmista ele diz que Deus sustenta aos que o temem, aqueles que o buscam. Mas Moisés também ele quer que Israel conscientize de não esquecer e de lembrar que nós dependemos de Deus, porque Ele é o Deus da abundância. A palavra abundância quer dizer fartura ou grande quantidade. Então, irmãos, quando Israel, se a gente olhar a história, vamos buscar lá em Abraão, a promessa já da terra que manava leite e mel. Então, a promessa para Abraão, até chegar aquele momento do discurso de Moisés, é que eles iriam para uma terra que manava leite e mel. A abundância, a fartura. Irmãos, numa peregrinação de Israel, os irmãos lembram quando um populacho que havia saído com o povo de Israel começou a murmurar por causa de carne. Eles diziam o seguinte: no Egito nós tínhamos pepinos, alhos, cebolas e tantas quantas coisas, e aqui nesse deserto nós morremos de fome. E os irmãos lembram que Deus então disse: vocês querem carne? Terá carne. E Deus então enviou as codornizes. E a Bíblia diz que o povo comeu e comeu, e já saía pelo nariz, pela boca. Abundância. Quando Jesus multiplicou os pães, todos comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios. O milagre da pesca maravilhosa de Lucas 5 e João capítulo 20. A grande quantidade de peixe, abundância. Meus queridos, a Bíblia fala de abundância nas palavras de Jesus. Quando nós temos o que comer, o que vestir e o que beber. Isso é fartura. Então Moisés quer lembrar ao povo de Israel e a nós
Israel era o povo escolhido de Deus. E que hoje nós somos ovelhas de Jesus. Então nós dependemos de Deus para a direção da nossa vida, para nos conduzir. Nós dependemos de Deus porque Ele nos dá o sustento diário e diariamente. E que o nosso Deus abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida sobre nós. O nosso Deus é Deus da abundância. Então Moisés está dizendo, o povo não deveria esquecer, recordar-te-á dos feitos de Deus. Nós não podemos esquecer daquilo que Deus já fez para nós até agora. Porque dependemos dele. Não podemos esquecer e devemos lembrar que o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Ele vai nos sustentar. Dependemos de Deus porque o nosso Deus é um Deus que abre as janelas dos céus e derrama sobre nós as bênçãos sem medidas. São as palavras do profeta Malaquias. Então, irmãos, não tiremos da memória o nosso Deus e devemos lembrar dele diariamente e constantemente, buscando a ele. Como o salmista diz, digo ao Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Amém. Meus queridos, coloquemos de pé o hino de número 120. É um hino que fala da dependência. Então nós somos um povo que dependemos de Deus. Careço de Jesus, de ti Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a
careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Ó Deus querido e Pai eterno, nós te louvamos porque o Senhor é o único Deus a quem nós devemos temer, a quem nós devemos depender, a direção da nossa vida, o sustento do dia a dia, e é um Deus da abundância, um Deus que realmente tem derramado as bênçãos sobre nós, tem cuidado de uma forma muito especial. Colocamos diante de Ti, ó Deus, todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo e cada família da Tua igreja. O Senhor esteja amparando, abençoando, dando sempre o ânimo, coragem, força para continuar mesmo em meio a essa grande tempestade. Sustenta, ó Deus, o Teu povo, a Tua igreja, a Tua obra aqui na terra. Ó Deus de amor, cobre com a Tua graça, cobre com a Tua misericórdia. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai, e as eternas consolações do Teu Santo e Divino Espírito, esteja sobre nós, sobre todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém.